E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, eu agora quero falar mais um pouco acerca do mundo dos mortos. Existem coisas, existem revelações que a gente obtém por intermédio de outras pessoas, que nós temos por meio de outros irmãos, né? Literaturas que nós lemos algumas literaturas e Deus vai lá e acaba mostrando, né, para nós algumas coisas. E existem revelações que é o próprio Deus falando com você ali. Eu tenho dito que eu tenho vindo, né, ao monte para poder estar orando, para poder estar buscando e esperando que o Senhor ele venha a mostrar, a revelar algumas coisas acerca da sua palavra, né, para nós, tá? E o que acontece? Eu meditando aqui em alguns textos, me veio um pensamento que eu nunca tive, né, ao ler as Escrituras. É a primeira vez que eu tive essa linha de raciocínio. E eu queria, de forma inédita, estar compartilhando com os irmãos, tá? Então, meditando em alguns textos, eu consegui chegar a um raciocínio que eu penso ser da parte de Deus, porque tem muita base para isso, e eu quero compartilhar com vocês essa meditação, certo? Vamos lá? Olha só, está lá em Atos, no capítulo 7, a partir do versículo 59, olha que interessante, olha só. E apedrejava Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Preste atenção, né? Com estas palavras, ele adormeceu, né? Coimal, né? Ele dormiu, né? Ele foi colocado para cair no sono. Ele adormeceu. Então, eu pergunto para você: existe uma diferença entre adormecer e morrer? Vamos para um outro texto aqui, porque aqui o texto fala que ele adormeceu, correto? Vamos ver aqui em Atos 20, capítulo 9. E estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo e foi levantado morto. Então eu pergunto, quem adormece está morto? Se eu falo para você que eu estou dormindo, não posso de hipótese alguma dizer que eu estou morto. Uma coisa é estar morto, outra coisa é estar dormindo. Você concorda comigo? Né? Então, o que adormeceu? O corpo de Estevão ou a alma de Estevão? E o que morreu? Eutico ou o corpo de Eutico? Porque, veja, foi levantado morto. O que foi levantado morto? A alma dele? Não. O que foi levantado morto foi o corpo dele. O corpo de Estevão foi levantado morto. Ao passo que, no caso de Estevão, o corpo de Eutico foi levantado morto. E o Estevão adormeceu. Qual a diferença entre estar morto e estar adormecido? O estar morto, todo o seu corpo perde todas as atividades. Todas as atividades o seu corpo perde. Perdeu as atividades ali, não tem mais atividade nenhuma. O cérebro não funciona, os órgãos vitais não funcionam, né? O coração para de bombear, morreu. Quando você morre, né, tem aquelas medições de batidas de coração, fica... morreu, perdeu todos os sentidos, morreu. Agora, adormecer não é morrer. Adormecer, ainda que você não esteja, né, acordado, o seu corpo ainda está em atividade. Então existe uma larga diferença entre morrer e dormir. O
corpo morre, não adormece, mas a alma adormece. Então o que foi levantado ali morto foi o corpo de Eutico, mas o Estevão que adormeceu não foi o corpo de Estevão, porque o corpo de Estevão já entrou em decomposição, mas o que adormeceu foi a sua alma. Não tem como você dizer que uma alma deixa de existir se ela está dormindo. Como que algo que está dormindo deixa de existir? O estar dormindo implica que ela está em atividade viva e não que ela está morta. Você concorda comigo? Olha aqui o que diz em Mateus capítulo 22, versículo 31 e 33. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, ou seja, Deus não é Deus de um corpo que está em decomposição. Olha, tá vendo aquele corpo que não existe mais? Eu sou o Deus dele. Né? Eu sou o Deus daquele corpo que não existe mais. Não, mas dos vivos. Ou seja, ele é Deus de Abraão, por quê? Porque para Deus eles vivem. Porque Deus está em todos os lugares, né? O Salmo 139 fala isso. Se eu subir aos céus, tu aí está. Se eu colocar minha cama no mais profundo, a Sheol, né? Tu também estás lá. Por isso que o apóstolo Paulo falou, para mim viver é Cristo e o morrer é lucro, né? A Filipenses 1:21. Viver é Cristo e morrer é ganho, né? É estar com Ele. É partir e estar com o Senhor, porque o Senhor também está lá no mundo dos mortos, lá no Sheol, lá no Hades. Ele está lá. Por que Ele é Deus de quem vive? Porque a alma, ainda que adormecida, ela está em atividade, diferente de um corpo morto que não tem atividade nenhuma. O corpo morreu, mas a alma adormeceu. Percebe? Então, adormecer não é uma alma mortal. Adormecer é uma alma imortal. Quem dorme não morre. Quem dorme ainda está em atividade. Você quando dorme, você morre? Não, você quando dorme, você está em atividade. Então, quando a Bíblia fala os que dormem, não é os que estão desaparecidos, não é os que deixaram de existir, não é a alma que evaporou, né? Mas é uma atividade que ela ainda exerce, não como antes, porque a alma depende de um corpo. A alma do ser humano depende de um corpo. Então é uma atividade que não lembra, né, uma atividade de quem está possuído por essa alma. Porque esse corpo aqui, ela subsiste por causa de uma alma que está nela. O corpo morre e a alma adormece. Claro, né? Olha aqui, Hebreus 11:39. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Ora, como que os que nos antecederam estão sendo aperfeiçoados se eles estão em inatividade? Como eu vou aperfeiçoar algo que não existe? Como eu vou aperfeiçoar algo que está em estado de paralisação? Se você disser para mim que eles estão dormindo no sentido de estarem sem consciência, como é que eu vou aperfeiçoar algo sem consciência? Não tem como. A pessoa tem que estar consciente para poder aperfeiçoá-la. Veja, eles sem nós não são aperfeiçoados. Eles e nós juntos somos aperfeiçoados. São os dois, eles sem nós. Existe um aperfeiçoamento mútuo entre os que dormem e os que estão vivos no corpo, porque para Deus eles também vivem. Correto? Mateus 16:18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Veja,
A própria explicação de Jesus já dá uma pá de cal nisso daí. Porque, por exemplo, Romanos 6,23 diz assim: o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Bom, se a alma da pessoa tem pecado, então o Hades a retém. Agora, como que o pecado estará em atividade numa alma que ela não existe? Se ela não é imortal, ela não existe, ela não está em atividade. Se ela não está em atividade, ela não existe, ela desapareceu, né? Como que o pecado vai estar instalado ali? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, edificarei. Como que Jesus vai edificar, lembra do texto de Hebreus 11:40, né? Aperfeiçoar. Como que Jesus vai edificar algo que está inativo? Você consegue edificar, por exemplo, se você disser para mim que uma alma, ela só está parada, como se fosse uma pedra, como se fosse, né, um tijolo, nem árvore, né? Porque a árvore tem vida. A árvore tem mais vida do que um Abraão, Isaac e Jacó, se é isso que você quer saber, nesse sentido, né? Já que a alma perde toda a atividade, até uma árvore tem mais vida do que Abraão, Isaac e Jacó, se fosse esse o caso. Então, até para usar uma árvore não há lógica. Então, qual é a lógica? Então, quer dizer o quê? Como que Deus vai edificar um tijolo? Como que Deus vai edificar uma pedra? Como que Deus vai edificar, né, uma parede? Se essas coisas não têm vida para serem edificadas, para serem... vamos colocar aqui, ó, edificação, crescimento, né, aperfeiçoamento, são palavras que só servem para algo que está em atividade. Uma vez que a igreja foi 100% edificada, agora sim, as portas, e está falando tanto dos vivos, né, aqui, quanto os que vivem lá. Igreja junto, uma vez edificada, as portas do Hades não podem prevalecer contra a igreja. Então, se a pessoa morreu em um estado, né, que precisa de um aprimoramento espiritual, ela vai precisar ser edificada. Por exemplo, o ex-ladrão da cruz. Né? O ex-ladrão da cruz, ele precisa ser edificado. Ele recebeu pouca revelação. Hebreus 11:40 fala que eles sem nós não são aperfeiçoados, ou seja, a igreja do mundo dos mortos, como a igreja debaixo do sol, ambos estão sendo edificados juntos. Como é que é esse processo? Não sei, mas é o que está escrito. E tanto é verdade que aqui em Apocalipse 6, versículo 9 e 11, olha o que diz o texto. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar, né, as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Ou seja, eles foram martirizados, a terra se tornou um altar que recebeu, né, essas almas. Então eles estão agora debaixo da terra, debaixo do altar. A terra se tornou um altar de sacrifício. E por amor do testemunho que deram. E clamavam, olha aí, ó, isso não pode ser algo simbólico. Ainda que for simbólico, o que está simbolizando nisso daí? O que está simbolizando? Se a pessoa está em inatividade, eu não posso usar algo inativo para simbolizar o que é insimbolizável. Igual da história do rico e do Lázaro, lá que dele é uma parábola. Tá, mas por que eu vou contar uma parábola desta maneira se eu creio numa alma inativa? Para que eu vou fazer isso? Qual é a lógica de eu falar isso? Seria a mesma coisa que eu chegasse e eu vou contar uma parábola de um alienígena. Tá? Existia um certo alienígena que veio de Marte e veio até nós. Para que eu vou falar uma parábola dessa? Se é algo inexistente, as parábolas de Jesus, ele conta coisas referentes a algo que existe. Primeiro que para mim aquilo não é uma parábola. Ah, mas Jesus já veio contando várias parábolas.
Ele veio contando várias parábolas, parou de contar parábola, falou sobre a lei, falou sobre o casamento e depois falou sobre a história do rico e do Lázaro. Ele não veio falando uma parábola uma atrás da outra, né? Igual da ovelha perdida, do dracma, do filho pródigo. Ele não veio falando uma parábola uma atrás da outra. Sim, ele veio contando uma parábola, ele parou de contar, vai falar sobre um outro assunto, vai falar sobre a lei, casamento e contou a história do rico e do Lázaro, que sempre foi visto como história. Ainda vou fazer um vídeo falando sobre isso daí, tá? Então, veja que não faz sentido eu contar se fosse algo simbólico, uma parábola, eu contar uma parábola de algo que eu creio que não existe aquilo dali. Eu vou contar uma parábola. Então havia, né, um certo leão de 4 cabeças, e aí esse leão de 4 cabeças se encontrou com uma girafa, né, falante. É a mesma coisa, eu vou contar uma parábola de algo que não existe, mundo dos mortos, Hades, seja Abraão, né? Olha só. E clamavam com grande voz dizendo: até quando o verdadeiro e santo dominador não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas. Ó, e foi-lhe dito que repousassem, repousam, descansem, dormem. Mas você vê que mesmo essas expressões descansar, repousar, dormir, você vê que eles estão em atividade. Mas a atividade deles não é semelhante aos que estão aqui, nós que estamos vivos. Certo? E aí foi dado o quê? Vestes compridas e brancas. E eles estão sendo aperfeiçoados, estão sendo aqui preparados para o arrebatamento. Que é as vestes que é encontrada da igreja, né? Que são as vestes de justiça. Tanto é que coloca aqui, ó. Foi-lhe dadas cada um cumpridas as vestes brancas, e foi-lhe dito que repousassem do pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Deus está conversando com os mortos. Ah, isso aqui é uma palavra figurada. Pô, mas não faz sentido usar uma palavra figurada para isso. Por que eu, crendo que não existe atividade no mundo dos mortos, eu vou fazer justamente uma parábola falando sobre uma conversa de Deus com os mortos, se eu não acredito que isso existe? E o que eu estou querendo passar com isso daí? Que o que eu estou mostrando não é o que eu estou mostrando, o que eu estou lendo não é o que eu estou lendo, a conversa que eu estou mostrando não é uma conversa de fato. O que está ali não é o que está ali. Gente, não dá, né? Então, há uma diferença. Veja, pessoas que foram mortas. E essas pessoas que foram mortas precisam ir para lá e elas vão repousar, adormecer. O que foi morto é o corpo. Morto não tem atividade alguma, mas adormecer não está sem atividade alguma. Quem está adormecido ainda tem atividade. Certo, gente? Então é isso daí, né? A gente vai continuar aí com essa série. Eu estou pensando em pegar o livro do Pastor Damasio e a gente fazer umas lives aí, igual aquela que a gente fez dos 1000 anos com Jesus, né? Aquela série que a gente fez sobre o Jesus histórico, né? Então a gente vai fazer mais uma série aí só sobre o mundo dos mortos, e de repente eu chamo o Pastor Damasio para a gente fazer uma live bem bacana sobre isso daí. Certo, gente? É isso daí. Fique com essa palavra em nome de Jesus.